Vamos começar, a questão fica muito tarde, hoje tem muito conteúdo aí. Pega aí caneta, papel na mão aqui, vou começar só fazendo uma introdução, depois a Mariela vai dar sequência, tá? Vou apresentar ela formalmente aqui, deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, tá tudo ok. Beleza, vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente vai estar falando aqui sobre. Vai ter um aulão aqui que a Mari vai falar, né, que é a parte teórica, a parte prática também, mas o objetivo também é a gente estar fazendo o lançamento oficial do Nurse Pass, que é o nosso curso de preparação do NCLEX. Tem muita gente aqui que já é cliente nosso, mas para quem não conhece a BNA, né, nós somos a primeira empresa de validação do diploma de enfermagem aqui nos Estados Unidos, né, a BNA surgiu em 2019, a partir da nossa própria experiência, onde eu validei o diploma da Tatiara, que é a minha esposa, que hoje é enfermeira, já está aqui há mais de 5 anos aqui nos Estados Unidos, trabalhando como enfermeira. E na época não existia nenhuma assessoria, nada, era para basicamente era a gente pesquisava em tudo em inglês, era grupos de filipinos validando diploma, a gente tentando descobrir como que funcionava esse processo. E aí surgiu a BNA por conta dessa necessidade. Eu ajudei a Tatiara naquela época. Muita gente procurou a minha ajuda para poder também ajudar e a gente resolveu estruturar a nossa empresa. BNA hoje já auxiliou mais de 1.000 enfermeiros nesse processo. Nós somos agentes registrados do CDFNS e a Joseph, onde facilita, né, essa intermediação juntamente com os órgãos americanos. Temos hoje 6 parceiros sponsors, né, que quando vocês finalizam a parte do NCLEX, ficam sem saber aonde que vai procurar sponsor. A gente tem parceria hoje com 6 sponsors e a BNA hoje faz o acompanhamento completo, né, desde a validação, o encaminhamento para o sponsor, a endorsement, visa screen, visa for nurses, qualquer tipo de serviço relacionado à sua licença aqui nos Estados Unidos. É um pouco de números da BNA, né? Como eu falei, mais de 1.000 enfermeiros, mais de 150 enfermeiros já estão atuando aqui nos Estados Unidos, mais 7 anos só de experiência nesse processo de validação, desde 2019 auxiliando. Então, eu sou especialista no processo, eu sou um mentor estratégico, todo mundo que já, quem é cliente nosso já conversou, teve algumas pessoas que eu vi que entrou aqui que ainda não tive a oportunidade de conversar, mas a gente vai conversar. Mais 7 anos auxiliando enfermeiros nesse processo. Sou idealizador do BNA Academy e também idealizador do Nurse Fluency, que é uma plataforma, um aplicativo de celular para auxiliar vocês com o inglês técnico, né, do inglês técnico voltado para a enfermagem. Ele é um aplicativo que nós desenvolvemos como se fosse um Duolingo, um aplicativo de bolso, onde vocês, no intervalo de plantão, qualquer hora ali que você estiver descansando, vai ter oportunidade de estudar inglês voltado para a enfermagem, a gente vai estar apresentando aqui para vocês também, tá? A Mari, que já começou a falar, a Mariana Lucena, ou Mariana Gonçalves, né, mais conhecida como Mariana Lucena, é enfermeira, foi cliente BNA, então a gente fez o processo de validação dela em 2022, ela formou em 2021, e logo em seguida entrou com o processo de validação, fizemos o processo dela. Ela tentou o NCLEX na primeira tentativa, no começo de 2023, reprovou na primeira tentativa, e ela analisou, né, viu o que realmente estava pegando, por que ela não conseguiu a aprovação. E ela montou uma estratégia, analisou centenas de questões e relatos até chegar, né, o padrão por trás da prova, passou na segunda tentativa, e desde 2023 ela é mentora estratégica de NCLEX com mais de 100 aprovações. A Mari, ela não é aquela pessoa de Instagram, de ficar fazendo vídeos e nem nada, tava no quietinho ali, e eu vi algumas pessoas, clientes mesmo, que pegaram aula com ela, e ele falou assim, eu fiz com a Mari, eu fiz com a Mari, e eu falei assim, deixa eu conversar com a Mari, porque já tem mais de uma pessoa que está falando que fez o curso dela, e eu falei, deixa eu conversar para a gente montar, né, um nosso próprio curso de NCLEX. E aqui também tem a história por trás do método, né? Ela reprovou, ela achou que é por conta do fato dela ser recém-formada, mudou a estratégia,
descobriu o método, foi aprovado em 2023 e teve mais de 100 aprovações. E hoje, a BNA e a Mariana Lucena, a gente uniu as nossas duas expertises e a gente está aqui para poder criar e apresentar para vocês o Nurse Pass, tá? Vou passar o bastão para ela. Agora ela vai entrar mais com conteúdo prático e técnico aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Vocês podem estar perguntando aqui na caixinha de pergunta aqui no chat. No final também vai ter espaços para dúvidas e tudo mais. Beleza? Vai, Mara, é com você. Valeu, Jean. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, certo? Eu me chamo Mariana Gonçalves ou Mariana Lucena. Muita gente me conhece como Mariana Lucena, mas se quiser chamar de Mariana Gonçalves, está tudo bem. É, Esse método foi desenvolvido exatamente pensando em todas as dificuldades que eu encontrei durante o meu preparatório. Então, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho uma demanda fora da realidade ali de só ser o NCLEX. Então, a gente desenvolveu esse método, eu digo a gente porque eu não desenvolvi sozinha, eu envolvi toda a minha família nesse negócio de NCLEX, e a gente chegou à conclusão que existiam repetições. Existia como é que eu posso dizer? Existiam repetições de prova, existiam repetições de conteúdo, existiam repetições do foco do que era o NCLEX. Então, hoje a gente trouxe aqui para vocês, né? A gente está apresentando o que é o Nurse Pass. Como o Jean falou, já trabalha há 3 anos com preparatório de NCLEX e vem feito grande diferença nos enfermeiros que vão se preparando exatamente porque a gente traz de uma forma mais leve, de uma forma que a gente entenda que existem outras demandas particulares e profissionais de cada um, e que não é necessário passar muitas e muitas horas na frente do computador para conseguir ali absorver o conteúdo necessário para a sua aprovação. Então, a gente escolheu um tópico, eu juntamente com o Jean, escolhemos um tópico que é um tópico muito cobrado no NCLEX, que é o tópico de endócrino. Eu digo que o aluno precisa dominar bem endócrino para poder se sair bem até nas outras áreas, porque endócrino requer de muita memorização, de muita compreensão ali da patologia, de sinais e sintomas. Então, eu separei aqui 4 patologias que mais caem no NCLEX, no tópico de endócrino, que seria doença de Edson, doença de Cushing, diabetes insípidos e CIAD. Então, quando a gente chegar na parte das questões, eu trouxe cada patologia, a gente vai debatendo. Quando chegar na parte da questão, aí eu dou um tempinho para vocês responderem no chat e aí a gente debate a questão. Posso contar com vocês essa participação? Beleza, vamos embora. Então vamos lá. Vamos começar pela doença de Edson. Então, a doença de Edson, ela é a insuficiência das suprarrenais, que afeta a produção de cortisol e frequentemente aldosterona. O NCLEX ele não vai ficar cobrando de vocês fisiologia, o que a gente chama de fisiopatologia. A gente precisa entender sinais e sintomas do paciente, quais são as alterações laboratoriais, que aí é a diferença que a gente encontra, né, da antiga geração para a nova geração. Então a gente pega muito estudo de caso clínico, aonde o NCLEX ele vai trazer ali para a gente essa questão, quais são os valores de laboratório que um paciente, aquele paciente está apresentando, e que eu vou ler aquele laboratório, vou interpretar e vou chegar à conclusão de que, pelo laboratório, pelos sinais e sintomas, eu fechei o diagnóstico do paciente ter a doença de Edson. A gente também vai ver aqui quais são as prioridades e cuidados de enfermagem, qual é a complicação dessa patologia, como que eu vou fechar o diagnóstico da patologia, porque a gente tem que saber quais são os sinais e sintomas do paciente com doença de Edson para a gente fechar o diagnóstico, assim como eu tenho que saber como tratar, como prevenir a sua complicação, que seria a crise addisoniana, e como que eu fecho o diagnóstico de que esse paciente ele desenvolveu a crise addisoniana. Então, a gente tem, em uma única patologia, a gente tem N tipos de questões que o NCLEX pode trazer para a gente.
Dica de Aniclex, tá, gente? Na hora de estudar endócrino, sempre estudar as doenças espelhadas. Foi por isso que a gente escolheu essas quatro patologias, porque é o que a gente chama de doença espelhada. Então, a gente vai estar vendo doença de Edson, logo em seguida a gente vai ver doença de Cushing, e a gente vai ver que existe uma correlação entre uma e outra. E essa correlação de uma patologia com a outra é o que faz a maioria dos alunos errarem as questões porque às vezes ele traz no enunciado da questão que o paciente tem doença de Edson, mas os sintomas é de paciente com Cushing, e você fica, gente, mas eu não estou entendendo nada. Ele estava falando de Edson agora, e agora ele já está falando de Cushing. Por quê? Porque o tratamento da doença de Edson leva para a doença de Cushing. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora da memorização, e é por isso que eu quero que vocês escrevam bem o que a gente vai estar trazendo aqui na aula, porque vocês vão assim abrir a mente e vão entender que o Aniclex não é um bicho de sete cabeças e que a gente consegue, com tópicos importantes e as principais sinais e sintomas, sintomas chaves, a gente consegue fechar o diagnóstico do paciente e, na hora da questão, a gente lembrar tudo que foi estudado. Então, vamos lá. O paciente da doença de Edson, como eu falei, ele é um paciente que tem essa insuficiência das suprarrenais que vai afetar a produção do cortisol. A gente, quando fala de endócrino, a gente fala de deficiência e excesso. Então, na doença de Edson, eu tenho a deficiência de cortisol no paciente. Então, todas as vezes que eu falo que eu tenho uma deficiência, a minha ação como enfermeira é repor aquilo que está faltando. Assim, quando eu falar sobre uma patologia que eu tenho excesso de algo, a minha ação, meu cuidado da enfermagem vai ser retirar esse excesso. Então, na doença de Edson, a gente tem um sintoma chave, que é a hiperpigmentação da pele. Então, todas as vezes que vocês estiverem lendo questões onde eles citam o paciente tem uma hiperpigmentação da pele, gente, sem medo de ser feliz, pode pensar em doença de Edson. Por quê? A gente tem dois tipos de pigmentação da pele. A gente tem no paciente, também de endócrino, de diabetes mellitus, a mancha nigricans, que é aquela mancha no pescoço, certo? Só que é uma mancha pontual. Quando o Aniclex ele traz para a gente uma hiperpigmentação da pele, eu estou falando de algo generalizado. Eu estou olhando para o paciente, eu estou vendo que ele está todo bronzeado. Então, é totalmente diferente. Hiperpigmentação da pele e uma mancha específica. Mancha específica, mancha nigricans, a gente vai correlacionar com diabetes. Mas hiperpigmentação da pele, a gente sempre vai correlacionar a doença de Edson. Então, nosso primeiro sintoma chave dentro da leitura e interpretação de questão. Fadiga intensa, perda de peso. Eu sempre digo, o paciente de Edson é aquele paciente magrinho, tá? Náusea e vômito, perda do apetite, hipotensão. Percebam que tudo foi caindo, né? Ele foi perdendo peso, ele perdeu o apetite, ele é um paciente hipotenso. Então, a única coisa que a gente viu que está acima seria a pigmentação da pele, mas tudo vai caindo, vai caindo. Hipoglicemia, fraqueza muscular e ele traz o aumento do potássio. Então, se eu fosse resumir a doença de Edson, eu ia memorizar assim: é um paciente que tem tudo baixo, ele é hipotenso, ele tem hipoglicemia. O que é que tem de diferente? O potássio, que vai estar alto, e a pigmentação da pele. Só, certo? Fechei ali. Aí agora a gente vai para a memorização. Pele bronzeada, hipotensão e aumento de potássio, eu já vou na hora pensar em doença de Edson. Então, a gente percebe que lá no Aniclex, a gente precisa reconhecer quais são os sinais clássicos da insuficiência adrenal, da doença de Edson e de suas complicações. A gente precisa saber o que é Edson, o que é Cushing, o que é que tem de diferente entre eles. Monitorar eletrólitos e sinais de desidratação, a gente vai falar sobre o laboratório. Identificar a prioridade, que seria hipotensão e hipoglicemia. Então, a gente vê que o paciente ele apresenta sintomas de choque, certo? E educar sobre o uso contínuo do corticoide. Então, quando a gente for falar da parte de tratamento, a gente vai falar dos corticoides, que é uma medicação que cai muito no Aniclex. Não só de Edson, viu, pessoal? Cai demais, corticoide. Todo mundo que for fazer a prova vai cair um corticoide lá para você responder a questão.
Então, falando sobre o laboratório do paciente de Edson, a gente tem queda do cortisol, queda da aldosterona, aumento do ACTH, queda do sódio, aumento do potássio, queda da glicemia e queda do hematócrito e da ureia, que fica o boom, né? Que seria exatamente devido a essa desidratação que esse paciente tem. Mariana, como é que isso vai vir lá na prova? Tu tá soltando um monte de conteúdo aí, eu não sei como é que vem lá na prova. Vem para você fechar o diagnóstico desse paciente, certo? Então, ele traz o laboratório para ti, ele traz todo um blá blá blázinho de sinais e sintomas que esse paciente apresenta, e ele vai pedir para você que você dê o diagnóstico, ele vai pedir para você que você evite que esse paciente tenha uma complicação. Ele vai trazer para você qual é o tratamento que tem que ser feito com esse paciente. Então, a gente precisa, sim, se apegar sinais e sintomas e laboratório para esse paciente, certo? Então, a gente precisa também lembrar que esses padrões de laboratório, né, esses valores de referência, vocês vão estar encontrando lá na própria questão. Não vai ser uma questão que jogue você que se vire para lembrar quais são as referências dos laboratórios. Ele traz laboratório para vocês e a gente precisa entender o que é que significa um hematócrito alto, uma ureia alta, por que que ele está apresentando aquilo ali. Quando a gente fala de a avaliação do laboratório e entender o que está acontecendo, não é só ver parâmetro, é entender por que que aquele paciente está com aquele hematócrito alto. Então, o hematócrito, a ureia, que elas estão alteradas porque a gente está falando de um paciente que está desidratado. Qual seria o tratamento? O tratamento desse paciente seria os corticoides. Ai, Mariana, eu sou péssima em farmacologia. Eu não consigo memorizar a farmacologia. Vai memorizar agora. Corticoides são todos aqueles que terminam em zone. Hidrocortisone, prednisone, dexametasone, no inglês, né? No Brasil fica A e nos Estados Unidos fica E. A última letrinha é E. Então, como eu falei, o paciente de doença de Edson, ele é um paciente que tem essa queda do cortisol e eu preciso repor esse cortisol. Então, eu vou repor através dos corticoides. Então, o corticoide, ele repõe o cortisol e ajuda a controlar esses sintomas. A fluocortisona, ela vai repor a aldosterona, certo? Exatamente por conta, ele vai começar a reter o sódio e excretar o potássio, porque a gente viu que esse paciente, ele tem uma alteração do aumento de potássio em seu organismo. E se a gente fosse aprofundar mais um pouquinho, a gente ia lembrar da bomba de sódio e potássio lá do coração. Então, a gente sabe que, querendo ou não, ia estar afetando a parte cardíaca também desse paciente. No momento, não é foco do NCLEX, tá? O foco do NCLEX é você fechar diagnóstico pelos sinais e sintomas, entra com o laboratório, que seria um plus ali no que a questão está trazendo, só para te ajudar a fechar mais ainda aquele laboratório, o diagnóstico, e entra com o tratamento. Tratamento corticoide. Como a gente viu que é um paciente que está desidratado, a gente também precisa fazer uma reposição de líquido, de eletrólitos e correção da hipoglicemia. Temos que ficar atento, gente, qual é o foco da questão. Eu estou lendo lá a questão, e aí eu já li o enunciado, eu preciso me perguntar, qual é o foco dessa questão? O foco é farmacologia, então é corticoide, porque o corticoide é a droga número um que a gente precisa estar administrando ali no paciente. Não, é sobre os cuidados específicos de enfermagem, é sobre o teaching que eu vou fornecer para o paciente. Então, assim, a gente tem que ficar bem atento sobre qual é o foco da questão para a gente não estar marcando a alternativa errada, que foi como o colega falou no início da live. Às vezes a gente tem quatro alternativas certas, mas só uma é a mais correta para aquele momento do que o paciente está trazendo, do que a questão está trazendo do paciente para a gente. Então, sobre o corticoide, a gente precisa entender que nunca devemos interromper o corticoide abruptamente. O corticoide, ele vai fazer com que o paciente ele desenvolva um aumento de uma retenção hídrica, ele vai fazer com que o paciente tenha uma hiperglicemia, ele vai fazer com que o paciente tenha queda de células brancas, que seriam as células responsáveis por combater em qualquer infecção que o paciente venha a ter, né, as quedas dos neutrófilos, e a gente fica meio que perdido, porque diz assim, gente, mas está causando um mal para o paciente, eu vou ter que suspender essa prescrição.
Não. Dentro de todo o âmbito do que a gente vai estudar de NCLEX na parte de farmacologia, a gente vai ver que todo fármaco que causa um dano ao paciente, a gente suspende. A gente marca aquela alternativa de hold medication. Mas quando a gente fala de um paciente que faz uso de corticoide, a gente não pode suspender o fármaco, mesmo que esse fármaco esteja causando um dano ao paciente, porque senão, se eu tirar de forma abrupta, esse paciente vai ter uma insuficiência adrenal aguda. Então, nunca suspender corticoide, mesmo que o paciente apresente o que a gente chama de adverse affected da medicação, porque eu preciso fazer um desmame. Senão, eu coloco o paciente em risco. E lembra que a prova do NCLEX é uma prova de segurança, tá? Então, nunca interromper os corticoides. Então, deve ser feito o uso contínuo do medicamento, tem que aumentar a dose em situações de estresse. Então, a gente vai ver que a causa pelo qual o paciente ele sai da doença de Edson e vai para uma crise addicioniana seria exatamente em situações que o paciente não está tomando a medicação, em situações de estresse, que seriam o paciente está com alguma infecção, o paciente está internado, o paciente realizou algum procedimento cirúrgico. Tudo isso a gente chama de situações de estresse. E essas situações de estresse é o que vai desencadear a complicação da doença de Edson. Esse paciente vai. Observação importante. Mariana, vai aumentar quanto da dosagem? A gente não precisa saber. Lá no NCLEX, eles vão trazer só que você necessita aumentar. Então, vai ter uma alternativa de diminuir, de manter a mesma dose, de aumentar. E você vai botar aumentar a dose em situações de estresse, em situações de cirurgia, em situações de internação prolongada, em situações que colocam, né, o paciente aí em mais risco para desenvolver a crise addicioniana. Vai usar pulseira ou cartão de identificação médica, ter um kit de hidrocortisona injetável para emergência, porque a gente vai falar ali na questão da crise addicioniana, e manter um acompanhamento médico regular. Por que que a gente precisa ficar acompanhando como é que tá os sinais e sintomas de laboratório desse paciente? Porque a próxima patologia que a gente vai ver vai ser a doença de Cushing, e lá na doença de Cushing, a gente tem um paciente com Cushing exatamente pelo uso prolongado desses corticoides. Então, é muito importante que a gente faça esse acompanhamento de é um paciente que estava emagrecido, porque ele é portador de doença de Edson, e repentinamente ele ganhou 5 quilos em uma semana. Então, eu preciso ter muito cuidado com essas coisas abruptas, né? Com esses sintomas, essas mudanças muito abruptas aí no paciente. Então, sempre focando nas prioridades de enfermagem, sobre manter o equilíbrio de líquidos e eletrólitos. Gente, manter paciente hidratado. Toda vez que a gente fala de patologia que causa um choque, que tem uma hipovolemia, uma desidratação, a gente precisa hidratar esse paciente. Monitorar a pressão arterial e sinais de hipotensão, porque a gente sabe que a hipotensão que a gente presencia no paciente seria exatamente pela desidratação. Então, como que eu vou saber que a hidratação que eu estou fazendo para aquele paciente está sendo eficiente? A partir do momento que eu vejo a pressão dele dando aquele ânimozinho e dando uma melhorada. Então, a hipotensão é um sintoma de desidratação, e se a pressão está melhorando, eu subtenho que a desidratação está sendo corrigida. Monitorar a glicemia, porque a gente também tem um paciente que na patologia ele tem hipoglicemia, porém, quando ele começa a fazer uso do corticoide, eu vou ter um paciente que pode ter um aumento dessa glicemia pelo uso do corticoide, então eu tenho que ficar acompanhando. Monitoro eletrólitos, potássio e sódio desse paciente e observo sinais de fadiga, fraqueza e desidratação. Então, até aqui a gente viu que o enfermeiro ele precisa ficar muito atento sobre os sinais e sintomas que esse paciente está apresentando. E que às vezes a gente pega questões onde ele traz todo um histórico. Ele traz o histórico do paciente durante ali aquela internação. Então, a gente precisa fazer uma correlação, a gente precisa acompanhar, ver o que está melhorando e ver o que está piorando. E o que é que a gente pode fazer para melhorar aquela situação? Por isso que às vezes muita gente erra a questão, porque às vezes o foco da questão nem é só a questão da patologia, e sim que o enfermeiro precisa saber
corrigir aquele sintoma que o paciente está apresentando dentro daquela patologia. Então, de forma geral, a gente tem nessa fraqueza intensa, essa tontura, desmaio, hipotensão, náusea, vômito, dor abdominal. É um paciente desidratado, hipoglicêmico, com aumento de potássio, pode ter confusão mental e febre. Essa febre é que a gente tem que ter muito cuidado. Porque eu vou estar falando para vocês de um paciente que está em uso de corticoide. E eu falei anteriormente que quando a gente tem um paciente em uso de corticoide, eu tenho um paciente que tem queda de neutrófilos. E esses neutrófilos, eles são responsáveis por combater qualquer infecção que eu tenha. E se eu sei que o fármaco faz queda de neutrófilos, isso é uma coisa que já é esperada do uso do fármaco, se o meu paciente faz uso de corticoide e apresentar febre, eu preciso reportar ao healthcare provider. Mariana, por quê? Porque significa que ele não vai ter como combater aquela infecção. A febre é um sintoma de infecção. Ah, mas a questão não trouxe para mim que o corticoide causava a queda dos neutrófilos. É um conhecimento que o enfermeiro precisa ter. É um conhecimento sobre a farmacologia dos corticoides. Então, organizando as ideias. Todo corticoide causa queda dos neutrófilos. Todo paciente que faz uso desse fármaco e apresenta febre, a febre é um sintoma de infecção e eu preciso reportar ao healthcare provider para que ele faça algo com aquele paciente. Não dá para deixar, porque o corpo dele não vai conseguir combater aquela, aquela infecção, tá? Então, o que, que seria a crise addisoniana? Seria todos os sintomas que a gente viu, só que tudo pior. Então, se ele tinha uma hipotensão, lá na doença de Edson, a gente fala de uma hipotensão de 90 para cima, tá? Quando a gente fala de complicação patológica, a gente já bota de 90 para baixo. Isso é dica de NCLEX. Quando o NCLEX ele quer te chamar a atenção para hipotensão, brádio, taquicardia ou hipertensão, hipoglicemia ou uma hiperglicemia, ele vai trazer distante do valor de referência. Qual é o valor de referência que a gente tem para a pressão? 120 por 80. É o valor de referência que a gente tem de normalidade. Se eu falo para você que eu tenho um paciente com a pressão de 100, tá normal, você não vai se preocupar. Agora, se eu digo para você que eu tenho um paciente com uma pressão de 6, uma pressão de 8, né, de 80, já tá te chamando a atenção de que tem algo muito errado e que é algo agudo e que eu preciso agir. Então, lá na patologia, na doença de Edson, eu tenho, digamos assim, um paciente com uma hipotensão, mas não é uma hipotensão severa. Aqui na crise addisoniana, eu tenho um paciente com uma hipotensão severa. Todos os sintomas que eu vi lá, hipoglicemia, uma hipoglicemia severa. Eu tenho um paciente com alteração neurológica, um paciente que apresentou confusão mental, porque tudo que estava desregulado está 2 vezes mais desregulado. E aí, Mariana, o que é que eu faço? Porque eu vi lá que quando ele só tem Edson, eu entro com corticoide. É a prioridade. E aqui, vamos avaliar o paciente. Então, sempre lembrando, antes de ter uma ação, eu preciso acessar, fazer um assessment, uma avaliação para esse paciente. Avaliei. Faço um acesso de grande calibre para quê? Para hidratar. Porque ele vai estar com uma hipotensão severa, porque geralmente esse paciente ele está chocando. Inicio a reposição lá com soro fisiológico ou normal saline 0,9%, rápido, certo? Para tentar dar um upzinho aí nessa pressão desse paciente. Verifico glicemia e aciono a equipe médica imediatamente. Outra coisa que a gente precisa colocar como uma ação imediata também seria essa reposição, certo? Da hidrocortisona, seria a questão do corticoide. Então, vamos resumir isso aqui na mente da gente. Paciente
tá com todos os sintomas piorados, eu fecho o diagnóstico de crise addisoniana. Ação prioritária: hidratação é minha primeira ação, porque ele está hipotenso, ele está chocando. E a minha segunda ação, reposição do corticoide, porque o cortisol, a carência do cortisol, é que está levando o meu paciente a ter a crise addisoniana. Se ele trouxer hipoglicemia, a gente trata a hipoglicemia. Se ele trouxer essa questão dos eletrólitos, a gente trata eletrólitos. Mas o foco do NCLEX, pela experiência que a gente já tem com o NCLEX, é entrar com hidratação, se for the first action, hidratação, ou se for uma SATA, select all that apply, seleciona tudo que se aplica, vocês vão marcar hidratação para repor volume, e a segunda ação seria o corticoide. Então, tudo é de acordo com o que o paciente está apresentando com a patologia que a gente fechou ali de complicação. Então, a gente vai continuar monitorando esses sinais vitais continuamente, continua fazendo balanço hídrico e diurese, eletrólitos, glicemia, nível de consciência. Todas as vezes que a gente trabalha com um paciente que faz alteração neurológica, a gente precisa entrar com avaliação neurológica. Então, a gente vai avaliar se esse paciente está voltando à sua consciência, preste os cuidados de suporte e segurança e registra a resposta ao tratamento e comunica qualquer alteração. Qual é a alteração que eu percebo eles trazendo aqui para a gente? Às vezes você pega um paciente de Edson e ele já traz para você ele dentro da complicação, e aí o que você vai reportar exatamente é que ele não está mais em Edson, ele está na crise addisoniana. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque quando fala de crise addisoniana, a gente está falando de um paciente que necessita de um atendimento imediato. Então, eu acredito que vocês devam fazer questões de priority, e a gente se depara muito com questões de complicação de patologia. Então, assim, se eu tivesse 4 pacientes, um com Edson e um com alterações abruptas dos sintomas, esse que está com alteração abrupta do sintoma é o paciente que eu preciso atender. Porque uma coisa é algo crônico e outra coisa é algo agudo. O paciente na crise addisoniana, ele é um paciente que ele está apresentando algo agudo, uma complicação ali daquele momento, certo? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui uns segundinhos para vocês lerem as questões e eu queria que vocês respondessem no chat qual seria a alternativa que vocês marcariam para a gente poder debater sobre essa questãozinha que a gente colocou. Todo mundo bem atento aí. Tudo bem. Vamos embora. Muito bem, pessoal. Todo mundo que marcou a alternativa A acertou. Então, vamos. Dica de Aniclex. Toda vez que a gente vai lendo a questão, a primeira coisa que a gente vai ler o enunciado e tentar entender o que o enunciado está pedindo para a gente. Então, ele está trazendo ali para a gente que a enfermeira está cuidando de um paciente que foi diagnosticado com doença de Edson. Então, ele já trouxe para a gente o diagnóstico que o paciente tem. Qual dos sintomas requer imediatamente uma intervenção da enfermeira? Então, tem que ser algo que eu não espero que aconteça com o meu paciente. Sempre que vocês pegarem questões que ele pede uma intervenção dentro de um sintoma que o paciente apresenta, eu não posso estar marcando uma alternativa de um sintoma esperado da patologia. Então, vamos ver as alternativas. Ele trouxe uma hipotensão grave, né? Lembra que eu falei, hipotensão grave é quando o paciente ele tem uma queda de pressão menor ou igual que 90. Então, ele está com 8/5, já é hipotensão grave. Ele tem também uma hipoglicemia e ele teve um aumento também de potássio. Então, a gente tem 3 alterações bem preocupantes, mas bem característicos também do paciente de Edson em sua complicação. Vamos ver o bem. Hiperpigmentação da pele com um intenso desejo por comidas salgadas. A gente viu na aula,
né, de doença de Edson, que a hiperpigmentação faz parte da patologia. Eu até disse que era a dica para fechar diagnóstico. E esse desejo por comida salgada também faz parte da patologia. Eu não preciso agir imediatamente diante disso. Por quê? Porque é um sintoma que já é esperado do paciente com Edson. Perda de peso de 4 quilos nos últimos 2 meses e uma fadiga progressiva. É preocupante? É, mas ele já tem Edson, já é um sintoma esperado, então é algo que faz parte da patologia. Náuseas ocasionais e apetite diminuído também é algo esperado da patologia. Então, sim, vocês acertaram. A hipotensão com a hipoglicemia e o aumento do potássio são os sintomas que requer imediatamente uma intervenção da enfermeira, exatamente porque se trata de um paciente que está apresentando uma crise addicioniana, e a crise addicioniana, ela é uma prioridade de ação de enfermagem. Agora a gente vai falar da doença que eu disse a vocês que era a espelhada da doença de Edson. Eu gosto de trabalhar a parte de endócrino espelhado exatamente para a gente conseguir absorver todo o conteúdo e a gente memorizar com maior facilidade. Então, o paciente com síndrome de Cushing é um paciente que pode ser que ele desenvolva a doença por conta de uma exposição prolongada a níveis de excesso de cortisol, tá? Então, é aquele paciente que tinha Edson, tomou muito corticoide e agora está apresentando Cushing. É por isso que muita gente erra as questões. Foi aquilo que eu falei no início da aula. A gente precisa saber o que é que a questão quer naquele momento. Então, às vezes ele traz um paciente com doença de Edson, está tomando hidrocortisona há não sei quanto tempo. Está apresentando um moon face, buffalo hump, estrias. Aí você, oxe, mas esse sintoma aí não é de doença de Edson. Esse sintoma é da síndrome de Cushing. Por quê? Porque esse uso prolongado de corticoide levou o paciente a desenvolver um outro problema. Então, a minha alternativa a ser marcada tem que ser relacionada à síndrome de Cushing, não mais à doença de Edson. A gente tem que ter cuidado nessa transição que a questão faz e a gente acaba meio que ficando um pouquinho perdido. Então, a gente tem várias causas, porém, dica de NCLEX é a gente se apegar ao uso prolongado desses corticoides. É a causa mais comum e é a causa que a gente vai estar vendo dentro lá das questões do NCLEX. Pode ser por tumores, pode ser por tumores nas glândulas adrenais, secreções alteradas de ACTH, porém eu não quero isso, esse mundo de informações na cabeça de vocês. Eu quero que vocês se apeguem ao paciente que tomou corticoide por muito tempo e que agora está com esses sintomas. Então, ele vai trazer para a gente esses sintomas exatamente que vocês estão vendo no material. Essa facezinha arredondada, essa moon face, a pelezinha fina, obesidade central, às vezes ele traz obesidade truncal, que é no tronco. Estrias, ele tem esse ganho abrupto de peso, ele é um paciente gordo, um paciente obeso, exatamente porque ele tomou por muito tempo o corticoide. E a gente falou na aula anterior exatamente sobre que o corticoide faz o paciente ficar com retenção hídrica e ter esse ganho de peso. Então, ele tem essas esquimoses, essas manchinhas, né, na pele e essa alteração que é o buffalo hump, que é aqui atrás, certo? Então, ele pode vir também com a questão da fraqueza muscular, osteoporose. A gente vê na aula de músculo esquelético essa correlação da síndrome de Cushing com a osteoporose. Às vezes correlacionam áreas, tá? Hipertensão arterial. Então, a gente começa aqui a ver sintomas opostos da doença de Edson. A gente tinha falado de hipotensão, aqui a gente está vendo hipertensão. A gente tinha falado de hipoglicemia no Edson, aqui a gente está vendo uma hiperglicemia. Então, percebam que para a gente memorizar essas patologias, a gente espelha elas e uma vai ser o oposto da outra. Quais seriam as manifestações que a gente vai estar se deparando? Aquela manifestação que eu disse, olha, é muito preocupante quando o paciente faz uso de corticoide e apresenta febre, apresenta infecção. E aqui a gente traz que dentro de manifestações da patologia da síndrome de Cushing, é um paciente que tem imunossupressão e que ele vai ter infecções recorrentes. Então, a gente tem que ter muito cuidado
com o fármaco prescrito. A gente tem que ter muito cuidado com esses sintomas que estão sendo trazidos ali para a gente no enunciado da questão. Irregularidade menstrual, alteração da fertilidade, fadiga, cansaço, aumento do apetite, retenção de sódio. É um paciente que vai apresentar retenção de líquido também pelo corticoide, e aí ele fica com mais edema. Úlceras pépticas, dificuldade de concentração, perda de memória e a queda de cabelo. Então, a gente precisa ficar. O que seria o alerta de enfermagem, o que seria o alerta NCLEX para a gente até aqui? Monitorar sinais de infecção, glicemia, aumento de pressão, alterações do eletrolíticos, tá? Porque a gente vai ver que a parte do potássio desse paciente ele cai, ele tem tudo alto, menos o potássio. Alterações ósseas, porque a gente falou da osteoporose e alteração de humor. A gente tem que entender qual vai ser o foco da questão. Vai ser só na parte de endócrino, ele vai correlacionar com a parte de músculo esquelético, enfim, tem que ficar, ou saúde mental, tem que ficar bem atento. Então, aqui a gente precisa memorizar esses sintomas para a gente chegar lá na questão e, pum, fechar o diagnóstico. De laboratório, a gente tem o oposto do que a gente tinha lá no paciente de Edson. A gente tem o aumento do cortisol, a gente tem aumento da glicemia, queda do potássio, lá era alta, que já é caído, certo? Sódio pode estar normal ou um pouquinho elevado, bicarbonato sobe e o cortisol na parte da urina ele também eleva. Às vezes ele traz isso aqui que o paciente fez a coleta daquela urina de 24 horas e aí lá na urina, no resultado deu que o cortisol estava alto. É mais uma encheção de linguiça da questão. Tá? O que eu dou de dica para vocês aqui, voltado para Edson, para Cushing, para qualquer patologia de endócrino, é se apegar a sinais e sintomas para poder fechar o diagnóstico e entrar nessa questão do tratamento. Então, a gente precisa entender que o excesso de cortisol causa alterações metabólicas e eletrolíticas, o excesso causa, a carência também causa, então a gente precisa fazer homeostasia, a gente precisa fazer equilíbrio, certo, para esse paciente. Hiperglicemia, hipocalemia, alcalose metabólica são comuns você se deparar, então ele pode até trazer gasometria para você fazer aqui para um paciente de síndrome de Cushing. O diagnóstico é confirmado com testes específicos de cortisol, mas o NCLEX pode trazer só os sinais e sintomas e perguntar o que é que o enfermeiro acredita que esteja acontecendo com esse paciente. É você, síndrome de Cushing. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer no tratamento? Eu falei para vocês que a causa da síndrome de Cushing era exatamente pelo uso prolongado do cortisol, do corticoide. Então, vamos focar no tratamento específico da causa, tá? Então, o tratamento é de acordo com a causa, que é esse primeiro tópico aqui. Então, a gente vai se apegar ao uso exógeno de corticoide, tá? O uso exógeno de corticoide. Então, a gente vai fazer o quê? Uma redução gradual. Foi aquilo que eu falei para vocês, tá? A gente vai, no NCLEX, ver vários fármacos que causam dano ao paciente. Vários fármacos. Porém, todos eles, quando causam dano, a gente suspende. A gente para de administrar ali no paciente, porque eu sei que aquilo ali está causando um dano ao paciente. Mas o corticoide não. Por quê? Porque eu falei também que se a gente parar abruptamente, esse paciente vai ter uma crise addicioniana. Então, a redução ela é gradual e progressiva da dose. Mariana, ele vai trazer para mim quanto que eu tenho que abaixar? Não, você só vai marcar lá que precisa abaixar. Vai reduzir gradualmente essa dose. E trouxemos também essa informação que seria a suspensão abrupta pode causar insuficiência adrenal aguda. Então, gente, nunca marcar alternativa que diga que vai suspender corticoide, seja para um paciente com síndrome de Cushing, ou seja para qualquer paciente que tem qualquer doença que está fazendo uso de corticoide há muito tempo e, eita, eu vou parar aqui o corticoide, eu vou suspender. Não vamos suspender, porque a gente está colocando em risco ali a vida
do paciente. Aqui ele trouxe também, se o paciente tivesse por conta de alteração na hipófise para fazer a retirada, né, do adenoma, se fosse um câncer ali na hipófise, se fosse por outras causas, tumores na glândula adrenal, enfim. Mas eu quero que vocês se apeguem que a causa que o NCLEX traz para a gente como a causa principal e que eu nunca vi nenhum outra causa dentro do NCLEX seria pelo uso contínuo, pelo uso por muito tempo desses corticoides, tá? A gente tem que ficar muito atento a isso aí. Então, quais são os cuidados de enfermagem que a gente precisa ter com esse paciente? Monitorar sinais vitais e status hemodinâmico, monitorar a glicemia regularmente. Isso aqui é para o paciente que está tomando corticoide. E aí eu já vi que ele tem uma hiperglicemia por conta do corticoide, então preciso ficar acompanhando. Controlar o peso e avaliar estado nutricional. Sempre que eu falo de paciente que teve edema, sempre que eu falo de paciente que tem ganho abrupto de peso, eu preciso controlar o peso. Então, vou pesar esse paciente rotineiramente. Avaliar risco de osteoporose e fraturas, humor, sono e sinais de depressão, se as questões forem voltadas para a parte de saúde mental. Monitorar sinais de infecção. Qualquer sinal que o paciente apresente infecção, a gente vai estar reportando ao healthcare provider. Ensinar sobre a adesão ao tratamento e os follow-ups. A gente tem que ficar muito atento, porque quando a gente entra, né, a gente tá lá, fechou o diagnóstico, o paciente tá com síndrome de Cushing. Eu sei que ele desenvolveu Cushing pelo uso prolongado do corticoide. Eu preciso conscientizar esse paciente que ele vai começar o desmame, que ele não pode parar abruptamente. Porque às vezes ele traz ali falas do paciente. Qual foi a fala que o paciente disse lá na hora da questão, que mostra que ele necessita de mais ensino. Aí tá lá o paciente dizendo que ele sabe que ele teve a doença porque ele tomou corticoide por muito tempo e por isso ele vai parar de tomar. Não pode, certo? A gente não pode interromper abruptamente e a gente precisa bater muito nessa tecla, porque ela é muito cobrada lá no NCLEX. Essa parte de ensino farmacológico, parte de ensino de teaching fornecido para o paciente portador de síndrome de Cushing ou o paciente que recebe a prescrição de corticoide. Então, a gente ensina, né, ao paciente sobre a condição e importância do tratamento, uma dieta saudável, pobre em sódio, porque o sódio dele pode estar alterado, açúcar, estimula a atividade física leve, conforme tolerância, orienta sobre o controle do estresse e o sono adequado, porque a gente sabe que o paciente que não dorme, ele tem um aumento mais ainda do cortisol, aí o cortisol vai causar edema e vai desencadeando outros problemas. Orientar sinais de alerta quando procurar ajuda. Mariana, quando é que eu vou procurar ajuda? O paciente, isso aqui é de forma geral, quando ele percebe que ele está com um sintoma que ele não estava apresentando anteriormente. Ah, eu fui verificar minha pressão e minha pressão estava em 160. Eu preciso procurar ajuda? Óbvio, precisa. Porque a gente já viu que esse paciente ele tem uma pressão alta. A própria patologia causa esse aumento de pressão. Mas o alto que eu estou dizendo para vocês é 140. A partir de 160 já é pique hipertensivo. Se ele chegar em 180, ele já tem risco para um AVC. Ele já tem risco para um stroke. Então, a gente precisa, olha, se você tiver tonto, se você não conseguir deambular, se você começar a ganhar peso abruptamente, se a sua glicemia subir muito, se você apresentar sinais de infecção, então a gente precisa ir trazendo todos os sintomas que nós, enfermeiros, ficamos atentos no momento que o paciente está internado no ambiente hospitalar, a gente precisa ensinar para esse paciente, porque são sintomas que ele precisa reportar. Olha, se você apresentar febre, dor de garganta, você procura ajuda médica, sim, porque não tá tomando o bendito do corticoide. E o corticoide faz queda. Aí a gente fica numa roda gigante, numa bola de neve, girando, 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 sempre dentro do mesmo assunto. Porque é as mesmas observações para ambas as patologias. Só que uma eu tenho a carência e eu reponho, e na outra eu tenho o excesso e preciso retirar. Só não posso retirar de forma abrupta, tá? E explicar o risco da osteoporose, necessidade do cálcio, enfim, essa parte aqui já é mais parte de músculo esquelético, tá? Onde a gente trabalha o paciente de Cushing, que tem esse risco, ele entra lá nas causas de pacientes portadores de osteoporose, tá? Vamos lá, próxima questão, pessoal. Deixar vocês lerem.
Muito bem. Vocês estão tudo atenados já. Então, vamos embora. A enfermeira está cuidando de um paciente que tem síndrome de Cushing. Qual sintoma a enfermeira identifica que requer imediatamente um follow-up? A gente tem que ter muito cuidado, é que eu vou dar a dica de NCLEX, certo? Quando a gente fala de follow-up, nós vamos se deparar com questões que são a errada, a preocupada, que a gente está prescrevendo errado, uma fala errada, e a gente tem um follow-up de sinais e sintomas. Sinais e sintomas, eu vou marcar aquilo que eu acho que eu preciso de uma avaliação a mais, eu tenho que buscar uma ação, eu tenho que fazer algo, como ele trouxe aqui, imediatamente, porque o paciente está dentro da complicação da patologia, certo? Então, a gente tem um paciente com síndrome de Cushing e ele trouxe para a gente um paciente com síndrome de Cushing com uma hiperglicemia e um pique hipertensivo. Preocupante, porque eu tô vendo que tá tudo pipocando. Eu tenho que agir. Aqui são sintomas agudos, são sintomas abruptos. Estrias roxas no abdômen. Para mim, é esperado lá da patologia. A gente viu que fazia parte dos sinais e sintomas. Rounded face, a facezinha moon face e aumento de apetite. Também é um sintoma esperado. E o ganho de peso de 2 quilos no último mês também é um sintoma esperado. Então, vocês acertaram novamente. A gente tem que ter cuidado, porque quando a gente fala da síndrome de Cushing, a gente está falando, né, do aumento do cortisol, e esse aumento do cortisol leva a uma hiperglicemia e uma hipertensão. Então, todos os outros sintomas são sintomas esperados da patologia, tá? Então, sempre lembrar, sintomas esperados de patologia não requer ação imediata e não me é preocupante naquele momento para eu ter uma ação logo assim, inicial, logo do nada, né? A minha prioridade. Agora a gente vai falar sobre diabetes insípidos. Então, a diabetes insípidos, primeira coisa que a gente precisa saber é que não tem nada a ver com diabetes, né? Porque ele às vezes bota umas alternativas como se o paciente tivesse uma hiperglicemia. Não tem. Não tem nada a ver com glicemia, não tem. Então, a gente tem que ter cuidado que é um distúrbio causado por uma alteração do hormônio antidiurético. Então, a gente vai falar de diabetes insípidos e vai falar de CIAD, que também são doenças espelhadas. E a gente precisa ter cuidado que quando eu falo de hormônio antidiurético, eu estou falando para você de um hormônio responsável por sustentar a água, o fluido no organismo, no corpo do paciente. Então, essa alteração, ele faz com que o paciente ele tenha um alto débito urinário, certo? Ele vai fazer muito xixi e ele é um paciente desidratado. Então, se eu falo de carência, uma deficiência de ADH, que seria desmopressina, vasopressina, eu preciso repor isso que está em carência. Então, a gente vai ver aqui quais são os sinais e sintomas, alterações laboratoriais, tratamento, cuidados de enfermagem e o que é foco do NCLEX voltado para diabetes insípidos. E também a gente saber diferenciar diabetes insípidos de CIAD. Então, a diabetes insípidos, a gente precisa reconhecer que esse paciente ele tem sinais e sintomas de perda excessiva de água e que ele é um paciente que tem hipernatremia, ele tem um sódio concentrado. Então, ele é um paciente que tem poliúria, que é exatamente essa ida ao banheiro, tá? Polidipsia, que seria a sede, é um paciente que tem sede. Esse poliúria e polidipsia é o motivo pelo qual nomearam a patologia como diabetes insípidos, porque são sintomas que a gente encontra na diabetes mellitus, que é a sede e a ida rotineiramente, né, ao banheiro. Urina muito diluída, por quê? Porque ele vai toda hora ao banheiro. Ele é desidratado. Pela desidratação, ele apresenta hipotensão e taquicardia. Pela desidratação, ele tem as mucosas secas e o turgor da pele diminuído. Ele pode apresentar confusão, irritabilidade e fadiga. A confusão muito relacionada à alteração que ele tem de hipernatremia. Gente, a gente precisa ficar muito atento
alterações de eletrólitos, certo? Alterações hemodinâmicas, porque são alterações, principalmente de eletrólitos, eles trazem muito essas alterações de risco para convulsão, alterações da parte neurológica. Então, são sintomas bem marcantes que vocês vão se deparar muito no NCLEX e que precisa ter uma ação. Uma prevenção, exatamente porque já é esperado que o paciente com uma hipernatremia ele apresente alterações neurológicas. Então, eu preciso fazer um equilíbrio dessas alterações eletrolíticas, exatamente para tentar fazer com que o paciente não apresente essas complicações neurológicas provenientes de alterações de eletrólitos, seja sódio, seja potássio, enfim, não importa. O que importa é que a gente precisa ficar muito atento à parte de laboratório dessas patologias. Então, a hipernatremia, ela pode levar à convulsão, à lesão neurológica, até mesmo coma. Por isso que na parte de neurologia, a gente bate muito na tecla de que o aluno, ele precisa entender quais seriam as precauções de convulsão. Então, precaução de convulsão, a gente implementa todas as vezes que o paciente tem uma patologia, uma alteração que leve ele a ter uma convulsão. Então, no caso aqui da diabetes insípidos, se eu sei que o aumento do sódio pode levar à convulsão, eu tenho que marcar uma alternativa que diga para mim que eu vou implementar precaução de convulsão para esse paciente, que seria ter no bedside do paciente um kit de traqueostomia, intubação, aspiração e a oferta de oxigênio. Porque eu preciso ter isso já preparado. O paciente teve a convulsão, não faço nada ali durante a convulsão. Lateralizo a cabeça do paciente, posso acolchoar ali as grades da cama, abaixar o nível da cama, mas não posso ofertar oxigênio, não posso aspirar paciente, não posso entubar, não posso fazer nada com esse paciente a não ser esperar a convulsão acabar. Anota ali no prontuário do paciente o momento que começou e o momento que finalizou a convulsão, e logo após a convulsão, se eu vejo que ele tá drooling, ele tá salivando, eu entro com aspiração, eu vejo que a saturação, alteração de frequência respiratória, eu oferto oxigênio. Enfim, a gente faz o cuidado pós-convulsão. Então, é muito importante, lá na parte de neurologia, vocês se apegarem muito a essas precauções de convulsão. E aqui não é diferente. Diabetes insípidos, a hipernatremia, eu preciso implementar essas precauções. Então, existe um risco aumentado em idosos e crianças, existe a perda rápida de água, que pode levar esse paciente a apresentar um choque hipovolêmico. É por isso que dentro dos sinais e sintomas a gente já tem uma hipotensão com taquicardia, já é um sintoma de choque hipovolêmico, e a monitorização contínua é essencial. E aí a gente precisa sempre ter na nossa mente que a diabetes insípidos causa perda de água, enquanto o CIAD causa retenção de água. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque os riscos vão existir em ambas as patologias. E a gente vai entrar com farmacologias diferentes naquilo. Se eu tenho a carência, eu preciso repor, tá? Então, características clínicas que a gente encontra no paciente de diabetes insípidos, incapacidade de concentrar a urina, exatamente pela deficiência ou resistência do hormônio antidiurético. Então, ele não tem como sustentar, ele não tem como concentrar aquela urina, então é só colocando para fora. Osmolaridade da urina baixa, osmolaridade sérica baixa, sódio sérico elevado, então ele tem aumento do sódio. Mas, Mariana, ele tá perdendo água, ele não tá perdendo sódio também, não? Não, porque esse hormônio aqui, ele é só responsável pela parte hídrica, não é parte eletrolítica. São duas coisas diferentes, tá? Então, se eu tenho uma doença que coloca todo o fluido para fora, o meu sódio vai ficar concentrado. É igual um copo de água, gente. Vocês imaginam um copo de água, com bem pouquinha água, no fundo do copo, o sal. Se eu começar a botar só. E ele tem um furo. Então, se eu só colocar água para dentro, ele sempre vai ficar vazando. Vai sempre ficar vazando. Agora, eu preciso dar um jeito de tampar aquele buraco, que seria a questão do hormônio, que a gente vai falar, a gente tampa aquele buraco, e a gente coloca a hidratação. Quando a gente começa a colocar a hidratação, a gente vai ver que aquele sódio, ele vai começar a ficar diluído. E a gente também tem que ter cuidado com essa questão da hidratação, da urina output, do input e do output desse paciente, porque a gente também não pode hidratar demais, e a gente já está dando um hormônio que sustenta tudo ali, então a gente tem que ter muito cuidado com o excesso de tudo. E a gente tem que avaliar parâmetros desse paciente. Por isso que quando ele traz a tabelinha, a gente tem que olhar parâmetro por parâmetro.
Então, teve alguém que falou aqui no chat. Tem uma pergunta aí, se eu não entendi, sobre follow-up Ah, também. o follow-up. Tá, gente, eu vou explicar antes da gente seguir, que é para não perder o raciocínio. A gente tem dois tipos de questões no NCLEX de follow-up. É o follow-up da questão certa e do follow-up da questão errada. Você, quando lê a questão, tá escrito do mesmo jeito. Mariane, como que eu vou saber que é para eu marcar a certa ou que é para eu marcar a errada? A que precisa de ensino, a que precisa de cuidar. Então, vai ser o seguinte: follow-up, se a pergunta, se for sobre a afirmação do paciente, prescrição para o paciente, eu vou marcar a errada. A que eu estou vendo que o paciente está falando besteira, a que foi prescrito um fármaco errado, entendeu? A gente vai marcar assim. Quando a gente fala de follow-up da questão certa, a gente vai falar de sinais e sintomas. Então, você está lendo lá a questão, terminou em follow-up, eu vou para as alternativas. Se a alternativa for de farmacologia, eu vou marcar a errada. Se for de afirmação do paciente, é a errada. Qual foi o fármaco que foi prescrito errado? Qual foi a fala que foi falada errada? Agora, se ele trouxer para você o follow-up de sinal e sintoma, é o sinal e sintoma que mais te preocupa, um sinal e sintoma agudo que o paciente está apresentando de uma possível complicação da patologia. Ficou claro, pessoal? A diferença dos follow-ups que a gente encontra nas questões do NCLEX são dois tipos. É o follow-up do que eu vou marcar que está certo e o follow-up do que eu vou marcar que está errado. Ficou ok para vocês que estavam com dúvida no follow-up? Beleza. Aí a colega falando sobre aqui. Ela disse assim: meu irmão teve, após retirar um tumor na hipófise, ele teve hiponatremia e convulsionou. Olha, tá vendo, gente? A hipo e a hipercausa, tá, gente? O endócrino passou desmopressina e o sódio estabilizou. Beleza. Então, vamos lá. Então, a gente vai ver que o paciente vai ter alteração do sódio, o sódio dele vai estar elevado, exatamente porque é como o copo que tá lá, o sódio todo concentrado no fundo do copo. E pode ser tanto diabetes insípido central como nefrogênica. O NCLEX ele não vai cobrar de vocês que vocês saibam diferenciar um que é uma central e uma nefrogênica. Ele traz diabetes insípidos de forma geral. Vocês vão percebendo que a parte da cobrança ali do NCLEX ela é mais básica, tá? Ela é mais superficial sobre cada patologia. Então, aqui a gente tem na parte de laboratório. Então, ele pode vir trazendo para vocês. Eu vejo muito essas questões voltadas para você estar marcando na tabelinha. O que é esperado de um paciente que apresenta diabetes insípidos? Paciente com diabetes insípidos, quais alterações é esperada? Aí tem lá, tem tanto para sinais e sintomas, quanto para a parte laboratorial. Aí você vai marcar que a osmolaridade é elevada, que o sódio é elevado, a parte da urina cai, porque é um paciente que tem uma urina mais diluída, a densidade baixa por conta exatamente dessa diluição. A vasopressina vai estar baixa, às vezes até indetectável, tá? Ele vai ter um alto débito urinário, que é o que a gente chama de urina output. O output dele vai estar lá pipocando super alto. E ele pode ter aumento de creatinina, aumento de hematócrito, aumento de ureia, exatamente nos pacientes que a gente pega que tem alterações voltadas para a parte da parte nefro, tá? Da parte de renal, tá? Aqui o que, é que eu vejo mais eles cobrando sódio, osmolaridade sérica, osmolaridade da urina e a questão da densidade urinária. Ele traz muito, só que aí ele vai trazendo para vocês os valores de referência, tá? Então, o que é que vai ser o tratamento? O tratamento vai ser exatamente a gente repor naquele paciente o que estava faltando, que seria o hormônio antidiurético, que seria a desmopressina. A gente
se depara com desmopressina, a gente se depara com vasopressina, tá, gente? Aqui a gente trouxe a diferença de uma para outra, que uma é mais prescrita na diabetes central, certo? E a outra é mais prescrita quando não tem a desmopressina, mas vocês podem memorizar as duas, porque eu já vi questões tanto com desmopressina quanto com vasopressina. Então, a gente pode marcar qualquer um dos dois. Mariana, e se vier os dois, não vai vir os dois, tá? Vai vir um dos dois para você marcar qual vai ser o fármaco que a enfermeira pode antecipar que vai ser prescrito para aquele paciente. Então, desmopressina, ele é um análogo sintético, ele é o hormônio ADH na forma sintética, vai diminuir a diurese e vai concentrar mais a urina. E a vasopressina também é um hormônio na forma sintética e ele reduz a perda de água livre. Só que eu tenho que ter muito cuidado. Eu tenho que ter muito cuidado porque eu estava vendo que o paciente de diabetes insípidos é um paciente que bota fluido para fora, é um paciente que está desidratado, aí na hora a gente já pensa, eita, eu tenho que hidratar. Sim, eu tenho que hidratar, porque ele está todo desidratado. Porém, a partir do momento que eu entro com o fármaco que vai ser responsável por diminuir a diurese, eu preciso ficar muito atento para que esse paciente de diabetes insípidos não se transforme em um paciente de CIADE. Então, tem que ter muito cuidado nos parâmetros, nos sinais e sintomas, no laboratório que ele vai trazer para mim. Então, eu preciso monitorar rigorosamente a ingestão de líquidos, eu preciso monitorar esse débito urinário, a urina output, quanto que eu estou infundindo no meu paciente, quanto que ele está colocando para fora, registrar muito bem esse balanço hídrico e observar sinais de desidratação ou de sobrecarga, de fluid overload. Então, eu tenho um paciente desidratado, eu coloquei o hormônio que para poder sustentar aquele líquido ali dentro, mas eu não posso achar que o fato de eu estar segurando e estar hidratando ele não vai se transformar em um paciente com sobrecarga de líquido. Por isso que, a partir do momento que eu entro com a desmopressina, eu hidrato. Porém, eu fico atenta aos sintomas que meu paciente está apresentando. Quanto de débito urinário ele está apresentando? Quanto que eu infundi e quanto que ele colocou para fora? Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, porque também é pegadinha do Aniclex. A gente só memoriza de ele é desidratado, eu entro com desmopressina, eu hidrato sim. E o parâmetro? Eu vou ficar só botando fluido, 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 e a medicação ali, o hormônio só sustentando, 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 e eu não vou avaliar nada? E se acontecer dele ficar com sobrecarga de líquido, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso saber o momento de parar, de fazer uma infusão, certo? De fluido ali em grande quantidade para aquele paciente. Então, a partir do momento também que eu estou colocando o fluido, que esse paciente está ficando lá sobrecarregado, por isso que eu preciso ficar atenta a questão de monitorar sódio, a questão de osmolaridade sérica da urina, manter esse sódio e essa osmolaridade dentro do parâmetro de referência e ajustar o tratamento conforme resultados laboratoriais e sinais clínicos. Se eu pegar um paciente que tem a diabetes insípidos, eu entrei com o hormônio, né, o ADH, e esse paciente, ele continua. Gente, tá acontecendo alguma coisa aí. E esse paciente, ele continua, ele começa a apresentar um ganho abrupto de peso, ele começa a apresentar alterações no output, eu preciso ficar atenta o paciente com esses sintomas. Por quê? Porque significa que eu infundi soro demais, significa que eu entrei com muito hormônio, e aí eu posso estar tirando o paciente de diabetes insípidos e colocando ele em CIAD. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque lá no CIAD a gente vai ver essa alteração que ele tem do sódio. Porque, por exemplo, aquele tem um sódio em grande quantidade porque tá todo retido lá dentro. Não tem fluido para fazer essa mistura. Quando a gente vai para o CIAD, a gente já vê um paciente que tem tanto fluido que esse sódio ele fica hiperdiluído. Então você quase que não consegue encontrar como se fosse um copo cheio de água e a água diluiu totalmente aquele sal que você colocou ali dentro. Então também tem que ter muito cuidado. Sódio alto, risco de convulsão, e sódio baixo também tem.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então, a educação do paciente, a gente vai explicar a patologia, a importância da adesão ao tratamento, orientar sobre ingestão adequada de líquidos, ensinar a reconhecer sinais de desidratação e hiponatremia, orientar a monitorar o peso diariamente. Por quê? Porque se o paciente chegar para mim e disser, Mariana, eu ganhei 5 quilos da semana passada para cá, opa, tem alguma coisa errada. Por que quem tá ganhando 5 quilos de uma semana para outra? Então, tá retendo. E informar para procurar assistência se houver alterações dos sintomas. Sinais de alerta: confusão, sonolência, irritabilidade, fadiga, fraqueza, náusea, vômito, cãibra muscular, convulsões e alteração na tensão arterial, na pressão arterial. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a todos os sintomas que o paciente está apresentando. E é muito importante que a gente bata na tecla sobre a prevenção de complicações relacionadas a essa desidratação e essas alterações de sódio, que foi o que a gente falou da parte neurológica também. Então, as principais complicações seriam a hipernatremia, que seria esse aumento do sódio, tá? Devido a essa perda excessiva de água. A desidratação, porque ele é um paciente que vai colocando todo o fluido para fora. Alterações neurológicas também relacionadas tanto à desidratação quanto à hipernatremia. Confusão, letargia, convulsão e coma em casos até mais graves. E choque hipovolêmico, que pode ocorrer em casos extremos de desidratação. É muito comum que o NCLEX ele traga para você o paciente já em um estado bem crítico de diabetes insípidos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vamos para a parte da questão. Vocês respondem aí, lê e respondem no chat para. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Então, o paciente ele tem diabetes insípidos e está recebendo desmopressina. Então, ele já trouxe para a gente patologia e já trouxe para a gente a prescrição. Qual ação a enfermeira tem que ter mais importante para prevenir complicação? Então, a gente tem encorajar o paciente a aumentar a quantidade de fluido que ele vai estar ingerindo, monitorar a quantidade de fluido que entra e a quantidade de fluido que sai. Quando ele traz esse termo closer, ele está trazendo assim: você vai fazer algo bem rigoroso, eu vou anotar bem direitinho. Foi infundido tantos de líquido no paciente, né, de fluido, ele tomou. Tanto de água, tanto de suco, porque quando a gente vai fazer balanço hídrico, tudo que o paciente toma, tudo que ele ingere que vira líquido, a gente precisa colocar nessa monitorização, né, nesse balanço. Então, quando ele traz esse closely, seria exatamente nesse sentido. Então, restringir a quantidade de fluido que ele vai estar ingerindo de 1 litro por dia ou administrar diuréticos, se prescrito. Então, como o pessoal marcou, a gente vai estar monitorando o fluid intake and output, porque a gente já está trazendo na questão que ele faz uso da desmopressina, que é exatamente o hormônio antidiurético em sua forma sintética, e a gente vai fazer com que esse paciente ele retenha água e que diminua essa diurese, e a gente entra com essa questão de monitorar exatamente para eu ver se aquela medicação está sendo eficiente ou se o meu paciente está acabando saindo de uma diabetes insípidos e indo para um CIAD. Então, a minha ação tem que ser de prevenção, tem que ser de avaliação e acompanhamento desse paciente. A próxima doença que a gente vai trabalhar é a questão do CIAD, certo? O CIAD, ele é o oposto da diabetes insípidos. Então, a gente tem um paciente que tem muito hormônio antidiurético, por isso que a gente diz que ele é o paciente gordinho.
o outro era o magrinho, esse aqui é o gordinho. Por que, Mariana, que ele é o gordinho? Porque ele tem muito hormônio antidiurético nele. Então, a água fica toda lá dentro do paciente. Então, é uma condição que ocorre liberação excessiva do hormônio antidiurético, certo? É uma ação inadequada desse hormônio, levando à retenção de água, diluição do sódio e, consequentemente, uma hiponatremia. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a gente vai estar vendo sinais e sintomas, sintomas laboratoriais, alterações laboratoriais, tratamento, cuidados de enfermagem. Vamos fazer a questãozinha e a gente, no final, vai trazer uma tabelinha bem legal com todas essas patologias para vocês imprimirem e colocar na parede para não esquecer. Que são os principais sintomas, o que a gente tem que ficar mais atento, tá? Então, o paciente iniciado, ele é o oposto do diabetes insípidos. Então, ele é um paciente que tem essa decrease urine output. Então, ele cai ali a questão do débito urinário, ele só retém, retém, retém. Ele tem esse excesso de água, então ele fica retendo, e isso vai causar um ganho de peso, isso vai causar edema nesse paciente. Essa queda do sódio, nessa diluição do sódio, vai causar essa hiponatremia, e essa hiponatremia leva o paciente tanto para alterações neurológicas, como pelo menos uma dorzinha de cabeça. Então, ele vem com confusão, ele vem com letargia, ele vem com também convulsões. Mariana, quer dizer que aqui eu preciso implementar precaução de convulsão? Sim. A mesma precaução que eu falei lá que tinha que implementar no diabetes insípidos, eu preciso implementar aqui no CIAD. Porque é um paciente que tem risco de convulsão. Aí todo aquele blá blá blázinho lá da convulsão precisa implementar aqui. Então, às vezes é uma questão que pode envolver a mesma resposta para toda patologia que tem risco de convulsão. Na parte de laboratório, a gente vai ter queda do sódio, queda da osmolaridade, aumento da osmolaridade. Por quê? Porque essa urina ela é mais concentrada. A gente vê até nas questões ele trazendo dark urine, que é aquela urina bem escura, bem concentrada. Aumento da gravidade, da densidade urinária, queda da ureia e queda do hematócrito. Esse é um efeito por conta dessa retenção de água que esse paciente tem. Para mim, o foco maior do NCLEX são o risco que o paciente tem exatamente de riscos neurológicos por conta da hiponatremia. Então, qual seria o tratamento? Restrição de fluido, porém, eu também tenho que ter cuidado. Por quê? Porque eu vou entrar aqui com diurético de alça, certo? Que seria a furosemida. E eu não posso soltar, é a mesma ideia do diabetes insípidos. Lá no diabetes insípidos eu disse, ó, eu não posso só reter ali a água e hidratar e ficar, Deus dará, não, tem que ficar acompanhando. Aqui é do mesmo jeito. Eu faço restrição de fluido, mas eu preciso monitorar para ver se eu não restringir demais e eu estou desidratando esse paciente. Por quê? Porque a partir do momento que eu entrar com diurético, certo? Nesse paciente que seria um diurético de alça, que é a furosemida, eu vou ter um paciente que vai começar a colocar esse fluido para fora. E ele vai correr o risco de longo prazo, pelo uso, ele desenvolver diabetes insípidos. Ele desenvolver uma desidratação, até mesmo um choque hipovolêmico. Então, quando a gente fala de restrição de fluido, eu tenho que ter muito cuidado nos sinais, por isso que a gente vai entrar com a monitorização. Porque se a gente não entrar com monitorização, eu vou acabar pegando esse paciente e jogando ele em uma outra patologia. Entro com salina hipertônica, tá? Que é a 3%, que é o saline 3%, dentro de todo o NCLEX. Uma queixa que eu recebo muito dos alunos é, Mário, eu tenho dificuldade nessa questão de hipertônica, hipotônica, quando que eu marco que é o soro fisiológico, quando que eu marco que é 3%, quando que eu marco que é dextrose. Então, vocês precisam colocar na cabeça de vocês que aqui a gente está entrando com essa solução 3%, porque o problema desse paciente é a hiponatremia. Ele tem uma hiponatremia severa, mas eu não posso entrar com uma hidratação porque ele já tem fluido demais. Se eu entrasse só com um sorinho aqui, o soro seria no intuito de hidratar, mas hidratado ele já está. Ele já tem fluido até demais, eu preciso é tirar. Só que eu também não posso deixar ele se manter na hiponatremia. Então, eu preciso repor esse sódio que está faltando. E eu vou repor através
dessa solução, que é a saline 3%. Então, dentro do curso, a gente vai abordando em que momento eu entro com normal saline, em que momento eu entro com lactato, em que momento eu entro com dextrose, em que momento eu entro com saline 3%, 0,45%, enfim. A gente tem que saber qual é o momento certo para cada tipo de prescrição de solução. A gente entra com o vasopressin receptor antagonista, que seria o tolvaptan ou o cornivaptan. Entra com diurético de alça, tá? Que seria a furosemida. A gente tem dois diuréticos muito cobrados no NCLEX, que é a furosemida e a espironolactona. No caso do CIAD, a gente entra com o diurético de alça, que seria a furosemida. Mas se eles colocarem uma pegadinha para vocês de que o paciente, além da hiponatremia, ele tem hipocalemia, aí vocês também precisam, não pode dar um diurético de alça, teria que entrar com espironolactona. Então, vocês precisam saber diferenciar a ação que é um diurético de alça, que é o caso da furosemida, ele joga tudo para fora, tá? É por isso que tem que ter muito cuidado, porque a furosemida também vai jogar sódio, mas Mariana, ele já tem pouco sódio, a furosemida vai jogar mais sódio ainda para fora? Vai, mas você não tá repondo? É por isso que é tão importante você marcar o saline 3%, porque você precisa entrar com aquela reposição, porque já tá em carência. E tu tá dando um fármaco que vai colocar mais ainda para fora. Então, a gente chama de diurético de alça exatamente porque ele pega tudo e joga fora. Ele leva sódio, ele leva o líquido, ele leva potássio, diferente da espironolactona. A espironolactona, ela é um diurético que ela poupa potássio. E eu sempre digo para os meus alunos, ó, tá com dúvida em quem vai marcar? Olha laboratório. Se ele não trouxe alteração de potássio, não tem para que tu tá marcando espironolactona, tá? Espironolactona a gente só vai marcar quando o paciente apresentar queda de potássio, porque aí eu preciso repor, porque já imagina, ele já tá com potássio baixo, com sódio baixo, eu dar furosemida, eu vou acabar com o paciente. Então, a gente monitora o sódio desse paciente e trata a causa subjacente, tá? Geralmente, gente, o CIAD, ele está relacionado ao câncer do pulmão, pequenas células cancerígenas do pulmão. E a gente vê muito lá no NCLEX, eles até cobram qual desses pacientes tem o maior risco de desenvolver CIAD. Aí tem lá a alternativa, Small Cell Lung Cancer, que são pacientes que apresentam pequenas células cancerígenas do pulmão. Então, nos cuidados de enfermagem, a gente vai ficar atento. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa? A gente vai ficar atento para que a gente monitore o intake and output desse paciente, exatamente para fazer esse balanço hídrico. Vai pesar diariamente. Gente, a gente vê tanto aqui no CIAD, que é um paciente que está encharcado, como a gente vê no heart failure. A gente fala sobre essa necessidade do acompanhamento do peso desse paciente. A gente vai ficar monitorando a parte dos eletrólitos, que seria o sódio, seria a osmolaridade, todo aquele laboratóriozinho que foi alterado, a gente vai ficar acompanhando. Vai fazer a avaliação neurológica. Todas as vezes que eu tenho um paciente em risco de convulsão, eu tenho que fazer a avaliação neurológica. Vou monitorar para sinais de fluid overloading. Paciente está com crackles, né? Paciente está com edema, paciente está com hipertensão. Eu preciso ficar muito atenta. Implementar a restrição de fluido, né, conforme prescrito, foi aquilo que eu falei. Eu restringo, mas eu avalio até que ponto essa restrição está correta, tá? E administrar a medicação e monitorar os seus efeitos. É muito importante ficar atento aí a um paciente que está fazendo uso de furosemida e começa ali a apresentar hipotensão, taquicardia, aí você já começa e tem alguma coisa errada. Por quê? Porque eu acho que ele está desidratado. Ele sai de um fluid overload para uma desidratação extrema. Isso pode acontecer, porque lembra que o NCLEX traz um negócio bem extremo mesmo para a gente. Então, monitora de forma geral, né? A gente monitora o intake e output, a gente pesa esse paciente, a gente observa sinais de sobrecarga hídrica, a gente implementa a restrição de fluido, monitora o sódio e a osmolaridade, avaliação neurológica, status respiratórios. Aqui nos status respiratórios, ele cobra muito a questão da presença de crackles na ausculta, que seria esses estertores, para chamar nossa atenção de que ele tem um edema, tá? Um edema pulmonar, alguma coisa do tipo. Aí já é mais avançado. E educação do paciente e da família.
Vamos para a nossa questãozinha sobre CIAD. Gente, essa questão ela é bem estilo NCLEX, tá? Onde ele traz, porque aqui não tinha como a gente botar aquele exhibit que aparece nos aplicativos, então a gente já trouxe já a própria tabelinha. Lá no NCLEX vocês vão se deparar exatamente com a tabelinha, assim, com o valor do paciente e os valores de referência, e a gente precisa avaliar o que esse paciente está apresentando. Então, e aí, pessoal? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma enfermeira cuidando de um paciente com CIAD. E esse paciente começou a reportar dor de cabeça, náusea e começou a ter um aumento da sua confusão. A enfermeira revê os laboratórios, os resultados laboratoriais a seguir. Aí ele trouxe o sódio dele está baixo, né? Que a gente está olhando aqui pelo valor de referência. A gente tem uma osmolaridade que está baixa e a gente tem a gravidade da urina elevada. Aí ele pergunta qual desses sintomas requer que a enfermeira imediatamente tenha uma intervenção. Então, eu tenho que me preocupar com um sintoma que seja grave, que vá causar um dano ali grave ao paciente. Que eu digo assim, gente, eu tenho que agir logo, porque senão esse paciente vai ter X complicação. Então, ele trouxe para a gente a letra A, a gravidade da urina, B, a alteração do sódio com esse aumento da confusão, a osmolaridade do sérum e trouxe o ganho de peso. Como eu falei nas outras questões que a gente recebeu, que a gente resolveu, a gente precisa eliminar aquilo que é esperado da patologia, mas eu preciso agir para algo que possa ser uma complicação, trazer um dano ao paciente. E aí, como vocês marcaram, né, a alternativa B, porque quando a gente fala da queda do sódio, a gente fala de um paciente com alto risco para desenvolver alterações neurológicas, danos neurológicos, edema cerebral, convulsão, confusão. Então, seria a letra B, a alternativa certa e a gente se preocupa exatamente pelas alterações que essa queda do sódio pode causar ali para o paciente. Então, aqui a gente trouxe, para a gente finalizar a parte de conteúdo, né? A gente trouxe uma tabelinha com os principais pontos que a gente trabalhou hoje. Então, a gente falou sobre. Aqui a gente colocou tudo que a gente, de forma mais resumida, trabalhou sobre doença de Edson, sobre síndrome de Cushing, sobre diabetes insípidos e sobre o CIAD. Eu acho muito interessante que vocês imprimissem essa tabelinha e colocassem no localzinho de estudo de vocês, porque toda vez que vocês tiverem uma duvidazinha ali, eu me esqueci, o que é que seria a síndrome de Cushing? É o aumento do cortisol. E aí assim, a gente sempre lembrar, está relacionada ao uso contínuo do corticoide. Lá na doença de Edson, tem que adicionar corticoide. E na diabetes insípidos, ele tem deficiência do ADH, e no CIAD ele tem esse excesso. Então, a gente trouxe aqui é, o, o paciente, esses principais tópicos que a gente trabalha, né, do NCLEX voltado para essas patologias. E aí eu queria saber, a gente vai abrir agora a parte de dúvida. Deixa eu só parar aqui. A parte de dúvida. Alguém ficou com alguma dúvida sobre os tópicos que a gente abordou? Quem quiser abrir o microfone, pode abrir, tá certo? Ou se não quiser abrir o microfone, pode colocar no chat para a gente debater.
Sim, Célia, vocês vão receber sim acesso a esse material que a gente fez, tá? Para a live de hoje. Mas vai ter mais bônus, tá, gente? Não é só esse material, não. Tem mais Fi- bônus aí. O Jean vai trazer um negócio bem legal aí Fica para aí até o vocês. fim, Muito pessoal. obrigada. Fica aí. Vai ficando. Muito obrigada, viu, Célia? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, a gente tá aqui para se ajudar, pessoal. Vamos aproveitar. Pessoal, aproveita aí. Quem quiser falar, não precisa nem aparecer na câmera, não. Só Isso. desmutar, pode fazer a pergunta.